Olá, hoje nós estamos em mais um Entrevista em Foco. Aqui você fica conhecendo personalidades, pessoas que influenciam, pessoas assim como você aí, que precisa ser influenciado e às vezes não tem força. E hoje o nosso papo é sobre isso, sobre quem você é. E hoje nós estamos aqui com a Priscila de Jesus. Você vai conhecer que história maravilhosa dessa mulher que influencia pessoas. Tudo bem, Priscila? O prazer é todo meu. Muito grata com essa oportunidade. Muito grata com a oportunidade de contar a minha história e inspirar pessoas. Olha só, a Priscila de Jesus, ela é empresária e mentora. Você sabe o que é você ser mentora nos dias de hoje? Um tempo que nós passamos por uma Covid, então o ser humano ele ficou ou melhor ou pior. Priscila, conta para nós um pouco da sua história. Sim, a minha história é uma história muito bonita, de muita superação, de muita realização. Eu sou santista de nascimento, né? Então sou caiçara raiz. Tive um lar muito sólido, tive pais que acreditaram muito em mim e que são motivo de tudo aquilo que eu faço hoje, que eu conquistei hoje. Então fui sempre muito incentivada a estudar. Apesar dos desafios, né, de todas as dificuldades que nós passamos, os meus pais sempre falaram: estudo vocês terão, né? Eu tenho um irmão mais novo, estudos vocês sempre terão. Então, a vida por vencer na vida, né? Desde pequena, desde adolescente, eu já sabia que eu queria vencer na vida. Eu fui procurando entender quais eram os caminhos que eu me dar oportunidade para ter uma vida dos sonhos. Então eu fiz a minha primeira faculdade, foi administração de empresas na Unisantos na época. E num período de faculdade eu tive assim uma grata oportunidade de ter passado no processo seletivo para Perdigão Agroindustrial na época, que hoje é BR Foods. E eu consegui, né, conquistei uma vaga de estágio para a área de recursos humanos. Então foi a minha primeira entrada ali, né, na área de humanas, entender o que era um bom colaborador, o que as pessoas precisavam ter de habilidades para conquistarem a sua vaga de emprego, como é que eu treinava. Então eu comecei a treinar a equipe comercial já muito jovem, eu tinha 22 anos na época, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais por pessoas. E ali, com 21 anos, 22, eu já tinha certeza que eu ia ficar com desenvolvimento pessoal por toda a minha vida. Então, eu fiquei 5 anos na Perdigão, foi uma escola para mim de metodologia, de sistemas, de processos. E da Perdigão, eu tive um curto espaço de tempo na área da Usiminas, e foi ali que foi meu primeiro contato com a indústria. E eu entendi que eu precisava de musculatura a mais para entender o ser humano, para que ele performasse melhor dentro da organização e eu melhorasse os meus processos organizacionais. Aí eu decidi fazer psicologia. Falei, eu quero entender melhor da mente, eu quero entender melhor do ser humano, eu quero entender processos mais profundos do inconsciente para eu preparar melhor esse profissional dentro da empresa que eu estiver. E aí eu tive uma grata oportunidade, uma segunda oportunidade que foi um divisor de águas na minha carreira, que foi uma vaga, né, em recursos humanos, específico como desenvolvimento, na Unipar Carbocloro, né, uma grande indústria química e que mudou toda a minha história. Então, na Unipar eu entrei para atuar no primeiro momento com seleção e desenvolvimento e treinamento e desenvolvimento, mas a minha carreira não parou aí. Então, eu tive uma crescente, Johnny, de projetos, trainees, estagiários. Então eu desenvolvi muitos programas para jovens, parcerias com o Senai, para o jovem aprendiz, para a gente dar essa oportunidade para o jovem carente da comunidade de Cubatão. E lá eu cheguei a uma carreira executiva. Então ali eu tive a oportunidade de liderar processos tanto no Brasil quanto fora. E aí eu fui para áreas mais de gestão, atendendo diretoria, presidência, carreira e sucessão, internacionalização, recrutamento e seleção de executivos, treinamentos para liderança, implantação de projetos complexos. E aí, de fato, Priscila de Jesus se tornou uma referência lá no Polo. Priscila, olhando você, eu acompanhei as redes sociais, suas redes sociais, e é uma mulher que inspira. Mas não tem como a gente não perguntar da sua infância, como era a pequena Priscila. Ah, lá vem história. Bom, até as pessoas perguntam, eu estava comentando isso ontem, né, no momento com amigos, eu não acredito que você era assim. Bom, Priscila na infância, né, eu fui uma criança extremamente levada,
extremamente daquelas que fazia tudo que estava na cabeça mesmo. Eu sempre fui muito criativa. E hoje eu entendo, né? Falei, gente, eu já era extremamente criativa desde criança. Então eu sempre fui muito visionária, né? Eu lembro do momento quando eu brinco que eu já empreendia desde os 6 anos de idade, é pura verdade, entre os 6 e 7 anos. Eu sempre morei em casa na minha infância. E eu lembro que na minha casa tinha um jardim, né? E um jardim que dava muito trevo de 4 folhas, né? Tinha muita rosa, enfim. E aí eu falei, bom, se trevo de 4 folhas dá sorte, né? Eu vou vender sorte para as pessoas. Então eu arranquei, né? Peguei potinhos ali de café da minha mãe na cozinha, peguei a terra do jardim, peguei trevos de 4 folhas, né? Escrevi lá com aquela letra de criança que você imagina num papelão, vende-se trevo de 4 folhas, coloquei no portão, sentei na calçada, né? E tava ali com os trevos esperando as minhas primeiras vendas, né? Para vender sorte para as pessoas. Mas aí eu lembro que minha mãe chegou, quando a minha mãe olhou aquilo, falou, Priscila, né? O que você tá fazendo? E eu lembro, né? O que você tá fazendo? Ela pegou os copinhos, não deixou eu vender, né? Meu primeiro empreendimento, que daria certo, né? E daí, né? Ok, né? Não fui mais para a área de vendas, mas eu lembrei que ali com 10 anos, eu sempre quis ter dinheiro. A minha independência, eu sempre quis ter uma forma de ganhar dinheiro. E eu lembro que eu comecei a vender camisetas da HD. Na época eu nem sei se essa marca existe mais, mas eu tinha uma querida na rua que vendia, né, essas camisas, essas camisetas. Então eu me tornei uma revendedora. Ali com 11 anos eu vendia para o meu pai, eu vendia para os meus tios, né? Então empreender e venda, que são habilidades, né, que você precisa desenvolver para todo e qualquer negócio, eram habilidades que eu já tinha, mas até então, né, eu não tinha compreensão que elas poderiam continuar sendo desenvolvidas, né? Então a Pri sempre foi uma criança fora da curva mesmo, sempre fui desafiadora, sempre desafiei os meus pais, sempre desafiei o status quo, sempre coloquei as minhas ideias, eu sempre liderei, era aquela criança que liderava, mas liderava normalmente para bagunça, sabe? Mas que liderava, muito falante, muito comunicativa. E é muito do que eu trago na minha essência hoje. Priscila, sabe por que eu perguntei isso para você? Essa parte onde você quer vender os seus trevos de 4 folhas e a tua mãe te bloqueia, se você fosse uma criança que já estivesse sendo forjada para a derrota, aquilo ali poderia ser a desistência de uma ideia, de uma mulher, da mulher que você é hoje, porque existem traumas na vida da gente, você sabe muito bem. Eu também, quando era pequeno, tentei vender tortas, mas alguém comprou as tortas e foi embora, não pagou. Isso criou um bloqueio em mim que, para vendas, eu sou falante, sou jornalista, apresentador, porém, vendas, eu quero dar tudo de graça, eu não consigo vender. Então, aquilo poderia ser um bloqueio, né, Pri? Exatamente. Que bom que você falou sobre isso, porque hoje, dentro das minhas atuações, das minhas mentorias, eu sempre vou buscar causas de comportamentos que possam estar interferindo na vida e nos negócios. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje tem uma grande influência, sim, de como foi a nossa história de vida. Então, ali naquele primeiro momento, né, quando a minha mãe tentando me poupar, me preservar, falar, olha, não é por aí, não tem que vender e tal, enfim, ela estava tentando me proteger, porque talvez, né, quem quer comprar um trevo de 4 folhas, né? Mas, se eu tivesse ficado travada naquilo ali, talvez eu tivesse perdido a minha capacidade de me posicionar, de inovar, de expor as minhas ideias. Mas, por outro lado, ela me potencializou através do estudo. Então, olha, você consegue, você vai, você pode, você é inteligente. Então, eu sempre ouvi muito da minha mãe, principalmente, que é a minha principal referência. Você é muito inteligente, você vai longe, você vai mais longe que o papai e que a mamãe. Então, eu acabei construindo essa trilha, né, num primeiro momento, dentro de organizações, mas sabendo que eu ia longe. Aí depois, no processo de autoconhecimento, foi que eu entendi, falei, poxa, eu sempre tive uma veia empreendedora, né? E no seu caso, eu acho que você ainda tem essa oportunidade, né, de revisitar, de entender que tá tudo bem você vender, desde que você venda a verdade, que é o que eu defendo, né? Venda a verdade, seja autêntico, tem sempre alguém que vai precisar daquilo que você carrega, né? Não tem como a gente não entrar em um tema também que é muito, que às vezes as pessoas falam polêmico, que está querendo ser vitimista, né? Você, uma mulher preta, com sucesso. Exatamente. Isso, como que é para você hoje inspirar meninas, mulheres, não só mulheres pretas,
mais homens pretos, homens brancos, mulheres pretas e homens brancos. Todos aqueles que vêm até você, eu acho que você tem um belo pacote de histórias, né? Exatamente, independente da raça, mas é claro que aquilo que você carrega, que você viveu, você tem muito mais propriedade para mentorar, para falar de si, da sua história e para apoiar pessoas que também querem vencer na vida, né? Uma das coisas que eu nunca fui e não sou até hoje é vitimista. Porque não dá pra gente ignorar o preconceito. Ele existe, a gente está numa sociedade sim que tem um racismo velado e eu não acredito que isso vá mudar, eu acho que isso ainda vai levar muitos anos, mas a partir dessa construção, quem sou eu? O que eu consigo gerenciar? O que está no meu controle? Então, sofri inúmeros episódios de preconceito racial, pra você ter uma ideia, eu já fui cuspida na rua por alguém que nunca me viu, mas não aceitava o tom da minha pele. Só que eu já era muito aceita, primeiro dentro do meu lar. Por isso que eu falo, a base sempre vai ser a família. Então eu já era muito aceita, eu já era muito amada, eu já sabia quem eu era, o que eu queria fazer nesse mundo. Mas é óbvio que doeu, né? Quem gosta de tomar uma cuspida na cara? Ninguém. É óbvio que isso doeu, isso me marcou e eu entendi no processo de autoconhecimento que eu fui me tornando cada vez mais defensiva. Então, como eu sou uma estudiosa, né, tenho 2 faculdades, graduação e idioma, enfim, eu também entendi que o estudo era uma forma de me defender. E eu falei, opa, eu não quero me defender de nada. Eu sou estudiosa, eu sou inteligente, eu sou competente e eu tenho uma identidade que é representada pela minha essência e a minha essência ninguém rouba. Então é a mensagem que eu levo, né? Se você está numa condição que você não é visto, não é enxergue pela sociedade, tem uma questão de preconceito, seja por raça, por religião, por uma deficiência, enfim, existem tantas coisas, isso não anula quem você é. Sim. Pode potencializar. Pode potencializar. Vai potencializar. Então, e tudo está na base da identidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa da aprovação de ninguém. E aí, quando você chega nesse patamar, é óbvio que você também vai incomodar. Mas se você incomoda tendo resultado, as pessoas vão ter que te ouvir, te respeitar e tá tudo bem. Priscila, eu aprendi com 40 anos, eu estou com 43, que você vai agradar as pessoas pelo mesmo fato, pela mesma coisa que as pessoas vão te odiar. Não tem nada que faça eu odiar você, mais amá-la do que odiá-la. Mas terão pessoas que não vão gostar da gente pelo simples fato da gente ser quem somos, não é isso? Exatamente. E tá tudo bem, porque isso fala mais delas mesmas, dessas pessoas, do que de nós. Então, se a gente fica refém da opinião do outro, se a gente fica refém da aprovação do outro, né, refém da expectativa do outro ao seu respeito, a tendência a se frustrar é muito grande. E aí é onde muitas pessoas se perdem na jornada. E eu ouvi, Priscila, uma entrevista da Daiane dos Santos, uma mulher preta que alcançou, vamos dizer, o mundo, né, através da ginástica. E ela fala sobre como que é lutar, que ela não luta só dentro do esporte, ali sobre a questão de ser preta. Ela luta dentro e fora. Então isso para ela se tornou um fator que potencializou ela a cada dia mais. Olha só, e daqui a pouco a gente volta e vamos conhecer a Priscila Mentora. Voltamos e hoje com essa querida Priscila de Jesus. Agora a gente tem algumas curiosidades para perguntar para ela. Tá preparada, Priscila? Preparadíssima. Então vamos lá. Quando a gente fala o nome mentora, né, e a gente vê aí no cenário nacional e internacional o coach e mentora. Tem alguma diferença entre ser coach e ser mentora? Porque mentora eu acho que pesa mais, né? Excelente pergunta. As pessoas elas confundem bastante, mas tem uma diferença assim significativa, tá? Por exemplo, o coach, né? Eu atuo como coach, né? Também é uma das minhas atuações, além de mentora. Mas no coach, o que a gente trata? Ele é uma metodologia que vem aí, popularizou-se de padrão americano, que leva o coach do estado atual para o estado desejado. Ou seja, tem um ponto A e eu quero chegar num ponto B. A gente traça uma rota através de perguntas. Então, a base de coach, eu chamo que ela é muito efetiva quando você usa o questionamento socrático.
que fala o quê, né? As respostas, elas estão dentro de nós mesmos. A gente só precisa acessar a pergunta certa. Então, no coaching, na metodologia, eu não posso ficar apontando caminhos. Faz isso, faz aquilo outro. Mas eu faço perguntas. Faz sentido para você? E se você fizesse dessa forma? E se você testasse isso aqui? Você já parou para pensar que, então, nessa discussão, né, de perguntas e respostas dentro de uma sessão, o coach vai construindo esse caminho através da ativação de consciência. Já como mentora, né, então hoje eu mentoro empresários, tanto em life como em negócios. O que eu digo? Não é todo mundo que está preparado para ser mentor. Porque a primeira premissa que você tem que ter para ser um mentor, uma mentora de sucesso é você tem que ter repertório, você tem que ter histórico, você tem que ter resultado anterior. Como é que você vai mentorar se você não tem repertório, se você não tem histórico, se você não tem formação, se você não tem experiência, né, na demanda que o teu cliente vai trazer? Então hoje, como mentora, eu posso apontar caminhos. Porque primeiro, a minha formação, a minha experiência me habilita a isso. Foram 20 anos dentro de organizações, eu só passei por grandes organizações e cheguei a uma carreira executiva. Então, sei lidar com problemas complexos, sei lidar com questões internacionais. Segundo, as minhas graduações. Então, sou administradora, eu sou psicóloga, eu tenho todas as formações em coaching, PNL, mindfulness. Então, eu conheço o ser humano e emoções e comportamentos como poucos no Brasil. Então, isso me habilita. E o último que é importante, eu já dei resultados significativos na vida dos meus mentorados, tanto em life como em processos de negócios, em business. Então, eu faço projetos para Carrefour, sou coach executiva da Sabesp, sou treinadora da Medicamental, coach de executivos deles. Então, tenho grandes clientes na minha jornada, pequenos e médios empresários, de todos os segmentos aí possíveis. Então, muitas vezes, quando esse empresário ele chega para mim com uma dor, eu já sei o caminho. Então, eu já vou direto, faz isso. Manda embora, né? Então tem alguém competente dentro do time, que ele contratou por dó, por uma indicação. Priscila, não quero te cortar, mas eu assisti uns vídeos seus nas redes sociais, ao qual me chocou muito, assim, positivamente, quando você diz assim, você convida qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa? Exatamente. Então é sobre isso, né? Exatamente, é você ter metodologia, que é o que eu defendo, né? Então, tem que ter processo dentro da sua empresa, né? Nossa, você citou isso, foi excelente, Johnny, porque as pessoas culturalmente fazem assim. Olha, tem uma vaga, não, pega aqui essa indicação, olha, esse aqui está precisando, esse aqui... Não, a gente não tem uma ONG, nem uma ONG a gente atua sem processo. Então, você tem uma empresa, senão você está atuando como um amador. E aí depois não vai ter resultado, vai ter prejuízo, não sabe por quê. Falta de gestão. Então, quando você mentora, você vai diretamente, você vai preciso na causa. Pode mandar embora. Pode contratar esse sistema que ele vai funcionar. Pode implantar essa metodologia de entrevistas por competências que vai funcionar. Implanta cultura organizacional. Eu liderei projetos de cultura de mais de 500 mil. Então, eu tenho toda a metodologia de padrão americano. Faz isso com cultura organizacional dentro do seu negócio, que você vai gerar engajamento. Então, a mentoria, ela já te dá o caminho preciso e curta tempo. Né? Priscila, quando que vira essa chave? Porque nós vimos no primeiro bloco que você falava para pessoas, funcionários ali dentro de uma empresa. Agora, você está mentorando os donos ou os gestores principais, e às vezes são pessoas que vão chegar para você arrebentados, né, quebrados ali, procurando uma solução. E se você não conta a sua história, se a gente não conhece a história da Priscila, a gente vai falar, porque olhando para ela é uma menina, né? Mas você vê que a experiência que ela tem, eu colocaria, se eu tivesse uma empresa hoje, fácil para ser mentorada por você. Como que foi a primeira vez que você esteve à frente de grandes homens, assim, donos e gestores de empresas importantes? Nossa, excelente pergunta. Eu sempre costumo dizer que quando você vive a sua verdade, quando você é competente, acredita no que você faz e você se torna constante em comunicar a sua mensagem, que você resolve a dor de negócios e de pessoas, a sua jornada ela vai se desenhando de uma forma natural, do que é legado, do que é propósito. Então, os meus primeiros casos, os meus primeiros cases, né? Primeiro foi resultados que eu dei dentro de organizações, como você falou, mas atendendo gestores, e depois eu passei a atender presidentes, diretores. Então,
um presidente de uma organização que eu fui coach de um CFO dele me chamou para uma decisão que talvez ele poderia ter um conselho consultivo ali para poder direcionar, mas ele falou: Priscila, eu quero uma conversa com você. E foi uma conversa muito rica de estrutura organizacional, de estratégia para a entrada de novos negócios. Ali eu tive insight, eu falei: poxa, eu tenho um caminho aqui também, que é pegar na mão de quem tá na cadeia de comando, por que não? Então eu tinha uma imersão na época que era para inteligência emocional, e nessa imersão eu tive participação de alguns empresários que foram convidados pelas suas esposas, porque até então o meu produto era muito direcionado para a mulher, e elas começaram a ter tanto resultado, falaram: meu marido precisa te conhecer. Então elas começaram a trazer os maridos, e aí eu abri uma mentoria. Uma mentoria para acompanhar empresários. No primeiro momento tinham muitos casais, e aí eles ficaram comigo no processo de 1 ano e todos tiveram resultado. Por quê? Porque na minha metodologia eu cuido da gestão de si mesmo, gestão de pessoas e gestão do negócio. Então não tem como, quando você para, olha, traça uma meta efetiva, olha o indicador, coloca as pessoas certas na cadeira certa, fazendo certo, não tem como o negócio não dar resultado. Aí nasceu um novo produto. Aí eu vou falar para você sobre produto. Você sabe usá-lo como se fosse um filho ali que foi gerado lá atrás. Então, o cuidado que eu tenho certeza que você tem com a sua vida, com o que você é, respeitando a sua história, você respeita histórias de homens e mulheres também que vêm procurar você, né, Priscila? Exatamente. É muito mais do que negócio para mim, sabe? É propósito de vida mesmo. É para isso que eu gasto os meus dias. Eu entendi que eu estou no 100% da minha vocação. Então, por isso eu me dedico, por isso eu continuo estudando muito, por isso eu continuo entendendo quais são as melhores metodologias, por isso que eu estudo culturas de outros países, né? Então, eu acabei de voltar da Europa agora em maio, e eu tive a oportunidade de passar por 4 países. E eu sempre comparo, né? Eu sempre olho o Brasil e eu falo: poxa, o que a gente não está fazendo? Qual que é a modelagem, respeitando a nossa cultura, para que os nossos empresários possam ter mais resultados e a gente possa injetar mais dinheiro na economia, contratar mais pessoas. Eu costumo dizer que todo negócio, o empreendedor, ele precisa ter essa mentalidade. Todo negócio, ele nasce para ser um agente de transformação social. A gente tem um compromisso com a nossa sociedade que é sim de transformá-la. Então, se cada um fizer a sua parte, a sociedade sim vai ficar mais justa, mais segura, mais pessoas terão acesso à educação, à informação, à geração de renda, e assim o Brasil melhora. Eu acredito na nossa nação. Eu também acredito. E todo mundo ganha. Exatamente. Todo mundo ganha. Quando você fala sobre a educação, você acha que ensinar a educação de base ali às crianças, a base do que é você ser um gestor, a base do como que é gastar um dinheiro, você acha importante isso na educação? É fundamental. Se gerações anteriores, inclusive eu me incluo, né, a gente tivesse tido mais informação, mais acesso a isso, talvez a gente não tivesse tanto erro de gestão como a gente encontra hoje. Nem na faculdade, eu costumo dizer que, na minha época, pelo menos, em administração, a gente não tinha uma aula efetiva sobre empreendedorismo, raiz, a gente tinha muita teoria, prática não. Então, hoje, a gente tem muito mais prática, a gente tem consultorias, eu tenho uma consultoria também de desenvolvimento humano e organizacional. Então, a gente tem muito mais acesso e possibilidade a fazer certo e preparar as gerações que são o nosso próximo futuro. Eu tenho um sobrinho de 6 anos e assim, se você conversar com ele, ele já fala que ele vai ter um hotel com 20 anos. Mas por quê? Tá vendo a tia empreendedora, o pai? Então ele tem certeza, né? Então a gente normalmente passa as nossas férias em resort, então ele já vive esse ambiente. Ele já vê a gente empreendendo, então ele começou a falar agora em dezembro: eu vou ter um hotel com 20 anos. Ah, vai. O que vai ter no seu hotel? Então a gente vai alimentando isso. Aí vai ter piscina, vai ter quadra de futebol e tal. Então ele tem um cofre. Então a gente já dá dinheiro para ele. Tem coisas que ele vai comprar, que ele já comprou com o dinheiro dele, para ele aprender a valorizar, para ele aprender a calcular, a negociar. Então eu já sei que o Samuel vai ser uma potência. Falei, ele vai ser a nossa aposentadoria no futuro, né? A gente está investindo. É muito gostoso ver isso. Eu sou educador também, eu sou professor, né? Eu dei aula em uma escola, chegou uma aluninha minha, não vou falar o nome, nem a escola, porque senão vocês vão lá comprar dela. Ela chegou com uma pulseirinha para mim e disse: tio Jones, essa daqui é para você. Aí eu falei: para mim, que lindo. Aí ela: R$5. Tá vendo?
empreendedora. Aí eu liguei para a mãe, conversei na diretoria, né, na direção, porque eu tinha que ajudar a potencializar ela, né? Que senão eu não vou querer comprar, nem cabe em mim. Mas aí eu comprei, a mãe dela autorizou a diretora também, porque eles têm nessa escola, eles têm esse tipo de abordagem para lidar com o pequeno ou gastador ou o pequeno empreendedor, que é melhor o pequeno empreendedor. Né? Fantástico, eu acredito muito nisso e eu acho que o papai e a mamãe que tem essa possibilidade de já começar a trabalhar a mentalidade, né? Eu não defendo, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui que eu acho que é importante. Óbvio que empreender te dá mais liberdade, tempo geográfico financeiro, mas se você decidiu estar como CLT, também está tudo bem. Agora o que eu defendo, não se acomode. Cresça na jornada, porque mesmo na minha carreira CLT, eu sempre cresci. Então, a minha carreira sempre foi uma crescente, eu sempre fui promovida, eu empreendi dentro, né, das organizações que eu passava, sendo a melhor funcionária, entrando no horário, saindo no horário, às vezes ficando depois do horário, trabalhando no final de semana. Eu sempre procurei dar o meu melhor. Como que os meus negócios não iam dar certo? Né? Então, eu aprendi assim, né? Então, eu acho que isso é super importante. A gente também precisa de pessoas que estejam dentro do mercado CLT. Agora, se você decidiu empreender ou se você quer que a sua criança vá realmente mais longe, eu acho que o empreendedorismo ele é uma jornada bem interessante. Nós estamos quase terminando, mas tem uma pergunta aqui que eu não posso sair sem ela. Você lidar com problemas de diversas pessoas. Então isso acarreta em você, né? Você está trazendo forças para você. Da onde você tira a sua maior inspiração, a sua fonte de luz? Amém. Bom, a minha fonte de luz, ela vem do Senhor. Eu sou uma mulher cristã, sou convertida há 24 anos e Jesus, Ele é a minha maior inspiração de liderança, de vida e de servir. Então, sempre que as coisas apertam, como você bem falou, não é tão simples. Eu nem romantizo o empreendedorismo, sabe? Então, são desafios, às vezes, que você tem que lidar na rota, na jornada de vida, enfim. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Então, é dele que eu tiro a minha inspiração. E outra coisa, Pri, onde a gente pode encontrar você? Uau, no Instagram. Então, eu me posiciono lá, tem conteúdo de muito valor. @Priscila de Jesus Oficial, Priscila com 2 L's. No LinkedIn também, Priscila de Jesus. Se você que está aqui nos assistindo, se essa entrevista fez sentido para você, manda uma mensagem lá no direct. Se você é empresária, precisa de ajuda, tenho certeza que vão ter soluções efetivas para o seu negócio e para a sua vida como um todo. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho certeza que nossos telespectadores foram impactados com toda essa conversa, esse bate-papo. Que bom. Bate-papo produtivo. Que Espero bom. vê-la mais vezes. Obrigada, eu agradeço ao convite gentil, agradeço ao canal, ao profissionalismo, a vocês darem espaço e voz para quem de fato é de verdade, está agregando valor à sociedade. Que Deus os abençoe e continue realmente potencializando o programa de vocês. Amém. E o Entrevista em Foco é assim. Toda a nossa entrevista, alguém especial, uma Priscila de Jesus, uma mulher que inspira e vai inspirar gerações. Até mais.